No mundo do xadrez, existe um mito quase sagrado. Se você não começou a jogar quando era criança, o título de grande mestre é um sonho impossível. Mas será que a ciência concorda com isso? Como psicólogo especialista em análise do comportamento, eu passo boa parte da minha carreira estudando justamente o que define a nossa capacidade de evoluir e por que paramos de progredir. Hoje, eu quero te dar a resposta definitiva. Porque o cérebro de uma criança parece uma super máquina de aprender padrões, enquanto o seu parece que trava. O impedimento é puramente biológico, ou será que existem outros motivos? Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar exemplos de quem desafiou essa lógica e, mais importante, qual é o método cientificamente eficaz para um adulto alcançar o seu potencial máximo. A grande diferença começa na neuroplasticidade. O cérebro de uma criança é como argila fresca. Ele está em um estado de expansão sináptica constante. Para um pequeno enxadrista, aprender as aberturas e táticas é quase como aprender a língua materna. É um aprendizado implícito. Eles não precisam entender a teoria da relatividade por trás de um lance. Eles apenas absorvem o padrão. Já o cérebro adulto passou pelo que chamamos de poda sináptica. Nós nos tornamos máquinas de eficiência. O seu cérebro limpou as conexões que não usava para focar no que é essencial para a sobrevivência e profissão. Isso significa que não temos mais aquela facilidade de absorver como esponja, mas ganhamos algo que a criança não tem: funções executivas superiores. Enquanto a criança absorve por repetição, o adulto tem uma capacidade muito maior de análise abstrata, planejamento e lógica. O problema é que a maioria dos adultos tenta aprender xadrez repetindo o método das crianças, decorando linhas, em vez de usar a sua maior força, a compreensão profunda das estruturas. Biologicamente, você não é pior. Seu cérebro apenas mudou a forma como processa a informação. Você trocou a plasticidade bruta pela capacidade de síntese. Mas se o adulto tem essa vantagem na lógica e no planejamento, por que a maioria de nós ainda trava onde uma criança de 10 anos voa? A resposta curta é que o seu cérebro não joga xadrez no vácuo. Ele joga em um mundo cheio de pressões que a criança nem imagina. Existe uma força invisível na sua rotina que na análise do comportamento nós chamamos de custo de resposta, e é ela o verdadeiro assassino do seu rating. Você sabe por que é tão mais difícil manter a disciplina de treino depois dos 30? Não é falta de vontade. Eu vou te mostrar agora como o seu ambiente está literalmente punindo seu progresso. No xadrez, costumamos falar de talento, mas na psicologia experimental, falamos de contingências de reforçamento. Pense num grande mestre prodígio. Ele vive em um ambiente onde o custo de resposta para treinar é quase zero. Alguém cuida da sua alimentação, do seu transporte e até mesmo da sua agenda. O único comportamento reforçado na vida dele é mover peças. Agora olhe para a sua realidade. Para você, adulto, sentar para estudar uma estrutura de peões depois de 8 horas de trabalho tem um custo altíssimo. O seu cérebro já esgotou boa parte da glicose e da capacidade de atenção em decisões profissionais e problemas domésticos. Além disso, você sofre com o que chamamos de estímulos concorrentes: o celular apitando, o boleto para pagar ou a família chamando. O problema não é que você perdeu o dom, é que o seu ambiente está configurado para punir o estudo profundo e reforçar o lazer passivo. A criança não é superior, ela apenas tem um ecossistema que permite a prática deliberada. O adulto que deseja o título de GM não precisa apenas de um tabuleiro, ele precisa de uma verdadeira engenharia comportamental para proteger o seu tempo e sua energia mental. Mas se o cenário parece tão desfavorável para quem já passou dos 20 anos, como explicar às pessoas que simplesmente ignoraram essas estatísticas? Existem casos reais de jogadores que atingiram o nível de elite começando tarde, provando que a biologia não é um veredito final. O que esses pontos fora da curva fizeram de diferente na rotina deles? E mais importante, existe um atalho metodológico para o cérebro adulto? Se a biologia fosse um veredito final, o nome de Jonathan Hawkins nunca estaria nos livros de história do xadrez. Ele não era um prodígio. Ele se tornou um grande mestre apenas aos 30 anos. E aqui está o que ninguém te conta. Ele não conseguiu isso estudando mais do que os jovens. Ele conseguiu estudando de uma forma que os jovens raramente fazem. Mas o que exatamente ele percebeu que a maioria de nós ignora? Ele percebeu que o cérebro adulto falha na memorização bruta, mas brilha na compreensão de padrões complexos. Enquanto o amador médio
gasta horas decorando linhas de abertura, o que é um esforço inútil para quem tem pouco tempo, o método que levou Hawkins ao topo foi o caminho inverso. O segredo para o seu progresso não está no primeiro lance, mas no último. Isso nos leva à primeira regra do nosso método de evolução. Estude do fim para o começo. Foque em finais. Mas por quê? Porque nos finais, as peças se movem com lógica pura, sem o ruído de dezenas de peças no tabuleiro. É aqui que você treina o seu cérebro para entender a alma do jogo. Mas será que basta apenas saber a teoria de finais? Ou existe um jeito específico de processar os seus próprios erros? É aqui que entra a análise do comportamento. O aprendizado real no adulto não acontece jogando 50 partidas de Blitz por dia. Isso é apenas reforçar vícios. O progresso real vem da análise de erros. Gastar 2 horas analisando uma única derrota vale mais do que 10 vitórias automáticas. Você precisa ensinar o seu cérebro a identificar o exato momento em que o seu comportamento falhou. Agora, você pode estar pensando, eu não tenho 2 horas por dia. E é aqui que a ciência da produtividade cognitiva entra para salvar o seu rating. Como o seu custo de resposta é alto, o segredo não é a quantidade, mas a densidade. 30 minutos de estudo em estado de fluxo total, focado em um único tema, superam 3 horas de estudo cansado e distraído. Não se trata de ter mais tempo, mas de ter um ambiente que proteja o pouco tempo que você tem. No final das contas, quando falamos sobre se tornar um grande mestre depois de adulto, estamos falando de algo muito maior do que um título ou um mero número de rating. Estamos falando sobre o desejo humano de maestria. Eu sei que às vezes, olhar para o progresso lento e para as obrigações do dia a dia dá uma sensação de que estamos lutando contra a maré. E eu serei honesto com você, o caminho é árduo. Exige tempo, recurso e, mais importante, uma rede de apoio que nem todos possuem. Mas o fato de você ter começado tarde não tira o valor da sua jornada. Na verdade, ele a torna mais admirável. A criança busca o título pelo reforço social ou por pressão externa. O adulto o busca por uma escolha consciente de enfrentar os próprios limites. Se você tem as condições e esse sonho arde em você, não deixe que uma estatística desanimadora o faça desistir. O xadrez para o adulto é uma prova de que a mente humana é capaz de se reinventar em qualquer fase da vida. Talvez o título de grande mestre não chegue amanhã, mas cada padrão que você entende, cada derrota que você analisa, te transforma em uma pessoa mais resiliente. E isso, eu garanto, é um ganho que você leva para muito além do tabuleiro. O teto de quem você pode se tornar ainda não foi escrito por ninguém, a não ser por você mesmo. Se você é um enxadrista adulto lutando para evoluir, comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade hoje e onde você está? Quais são os seus objetivos? Você já ouviu alguém falando que você nunca vai conseguir? Comenta aqui porque eu quero conhecer um pouco mais da história de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.